Graças a Deus, que maravilha! Olá, abençoados de Deus. Eu sou o seu amigo Jorge e estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem graça para você. Mensagem esta que é a continuação do dia 1º, do domingo dia 1º. Mensagem com o título: Ele já nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então, vamos estar lendo essa mensagem, vamos estar estudando ela e mostrando para todos abençoados, né, de que ele nos convenceu. Na verdade, ele disse que nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós vamos estar lendo esse versículo que está lá no capítulo 12 de João. Amém? Então, vamos a essa mensagem de hoje, ela é a continuação do dia 1º, tá? Ele já nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Algumas pessoas, até nos dias de hoje, nós vamos ver que dentro da mensagem, não foram convencidas ainda. Amém? Infelizmente, muitas pessoas não foram convencidas ainda. Falta ser convencida, porque se fosse convencida, não estaria fazendo o que se fazem. E detalhe, dizendo ser cristão, seguidor de Cristo. Então vamos lá, vamos a essa mensagem. Ele já nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. O que significa convencer? Convencer significa levar alguém a acreditar em algo, mudar de opinião, argumentos, provas, fatos ou razões sólidas. É o ato de persuadir e provar uma verdade. Amém? Então, convencer significa fazer voltar atrás, fazer mudar de opinião. Ser convencido é você trazer a existência daquilo que você fala para convencer aquela pessoa, mostrar aquela pessoa. E foi isso que o Senhor Jesus fez. Ele pregou durante todo o tempo que esteve na terra, falou, não acreditaram nele e, enfim, então ele disse que o Espírito Santo viria para convencer essas pessoas. E graças a Deus, eu hoje, pela leitura que eu vou fazer e vou te mostrar, eu estou convencido de que tudo o que ele falou é verdadeiro. Então vamos lá. Vamos nessa mensagem. João capítulo 16, versículo 7, começamos. Mas vos digo a verdade, que convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu vou-lhe enviarei. Olha o que ele está dizendo. Convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. E para onde? Então, Jesus estava aqui conversando com seus discípulos, né, e animando os seus discípulos a não ficarem tristes por causa da sua partida. Então, ele era assunto aos céus. Ele teria que morrer, ele teria que ir aos céus, ressuscitar, para provar para essas pessoas que tudo que ele estava falando era verdadeiro e iria acontecer. Amém? Então ele disse, eu digo a verdade, eu não estou mentindo. Convém que eu vá, porque se eu não for, como que o Espírito Santo vai vir? Porque enquanto eu estiver aqui com vocês, isso eu fazendo a narrativa, né? Se eu ficar aqui com vocês, quem vai convencer vocês? Vocês não acreditam em mim. Tudo que eu falo, vocês acham que é mentira. Tudo que eu estou falando, vocês acham que é mentira. Então, eu vou provar para vocês e vou convencê-lo através do meu espírito. Vocês não vão estar nem me vendo e eu vou estar convencendo vocês. Amém? Então, ele diz, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Porque Jesus não podia entrar dentro da mente da pessoa, mas ele, na forma de Espírito Santo, sim, poderia entrar na cabeça daquela pessoa. Amém? Versículo 8 é onde vem o título da nossa mensagem. E quando ele vier, né, ele diz que se ele for, ele enviaria o Consolador. E o versículo 8 diz, e quando ele vier, o Consolador, convencerá o mundo. Que mundo? Vamos já estar falando que mundo é esse. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O versículo 9 diz, do pecado porque não crê em mim.
Eu vou convencer o mundo do pecado porque eles eles não acreditam em mim. Tudo que eu falo, eles pensam que é mentira. Aí o versículo 10 diz: vou convencer o mundo da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Né? Eu não vou estar aqui falando mais, vocês vão me ver e vão acreditar quando eu entrar na mente de vocês e fazer vocês acreditar naquilo que eu estou falando. Não me vereis mais. Aí o versículo 11 diz assim: do juízo, vou convencer o mundo do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Veja, já falamos no domingo dia 1º sobre o mundo, falamos sobre o pecado e falamos um pouco sobre a justiça. Hoje nós vamos estar focados, tá? Mais na parte, o príncipe deste mundo já está julgado. Nós vamos estar baseado mais aí no versículo 11 de João 16. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Vamos estar focado aí no príncipe. Vamos saber quem é esse príncipe. Se é Jesus, se é Moisés, se é o diabo, se é Satanás. Vamos ver. Porque tem pastores em graça falando que é Jesus. Eu já assisti essa mensagem. Já assisti uma outra mensagem que falou que era Moisés. Eu já assisti essa mensagem. Tem outros falando que o sistema religioso global, de um modo geral, diz que é Satanás, demônio, é o inimigo, né? Então, vamos ver, dentro desta pregação, o que o Espírito Santo a mim revelou, ou a minha mente me revelou, né? Porque quando se fala uma palavra que não é verdadeira, não foi Deus quem revelou. Mas quando essa é verdadeira, aí sim, é Deus quem revelou. Então vamos ver se é Deus que me revelou essa verdade que eu vou estar pregando para vocês aqui neste momento. Amém? Veja, o versículo 11, que é o foco da nossa mensagem hoje. Convencer ao mundo do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quando ele fala já está julgado, o príncipe deste mundo já está julgado, dá-se a entender que o príncipe deste mundo, ou seja, daquele mundo que ele estava falando, deste mundo, ele estava falando daquele mundo. Era o momento da sua fala. Não é o mundo 2026, lá em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Niterói. Aqui ele está falando deste mundo presente, próximo dele, ali, é o momento. Amém? Então, quando ele fala o príncipe deste mundo já está julgado, o que nos dá a entender? Dá a entender que o príncipe deste mundo, né, o qual ele se referia, antes de ser julgado, estava impedindo eles de serem convencidos. É verdade. Porque ele fala assim, olha, eu vou convencer o mundo. Por quê? O príncipe deste mundo já está julgado. Ou seja, se ele não tivesse julgado aonde? Se ele não tivesse sido julgado ainda, então o Espírito Santo, o Espírito da verdade, não poderia convencer aquela pessoa. Não poderia, né? Aí, nessa fala, o pastor diz assim, tá vendo? Jesus, ele tinha que ir, conforme nós lemos no versículo 7 de João 16, né? Que Jesus tinha que ir, porque se ele não fosse, o Consolador não viria. Tá, tudo bem, até aí dá para se entender que é Jesus. Mas eu não entendi dessa forma o pensamento para você. Amém? Então dá a entender que o príncipe daquele mundo estava ainda impedindo que o povo fosse convencido. Por isso ele disse, convencerei o mundo do juízo, porque agora o príncipe deste mundo já está julgado, agora eu posso convencer vocês. O príncipe desse mundo já está julgado, não tem mais problema agora, meu filho. Vou convencer vocês. Né? É isso que dá a entender. E para que eles fossem convencidos, era necessário que o príncipe daquele mundo, deste mundo do qual ele está falando, fosse expulso, para que o Consolador, o Espírito da verdade, pudesse ser manifestado. Sim, olhando pelo um lado, com detalhes, você vê ali que Jesus tinha que ir. Se Jesus não vai, o Consolador não vem. Né? Mas a expulsão ali, ainda que os judeus não acreditavam em Jesus, não entra na minha cabeça como expulsão de Jesus ali.
E não me entra na cabeça, embora Isaías fala que o príncipe da paz, que ele viria e governaria e tal, 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 como Daniel também falou, outras palavras, né, nós vamos estar lendo aqui, não cheguei a esse entendimento de que Jesus governava aquele mundo e de que Jesus fora expulso daquele mundo. Então, o que me dá a entender é outra coisa que nós vamos continuar na leitura. Amém? Então, a palavra já está julgado. Eu faço uma pergunta, a palavra já está julgado. Seria uma fala adiantada de um juízo futuro ou afirma que já aconteceu? É uma palavra adiantada? Olha, o príncipe deste mundo já está julgado. Eu estou afirmando hoje, mas ainda vai acontecer. E quando acontecer, vocês vão acreditar no que eu falei. Então eu entendo que era uma fala adiantada, né? Então, e eu te pergunto, porque se for uma fala adiantada, né, que o juízo desse mundo, o príncipe deste mundo já está julgado, se for uma fala adiantada de uma profecia adiantada, eu te pergunto, quem é esse príncipe? Quem é esse príncipe? E se fosse futuro, quem seria esse príncipe? Né? Quem seria esse príncipe? E esse juízo, para quem foi esse juízo? E se é futuro, para quem é esse juízo também? Porque, veja, uma vez que Colossenses 2,14 diz que ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Se ele cancelar, é o que eu estou lendo aqui em Colossenses 2,14, diz que ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Encravou na cruz. Se o que era contra nós, né? O escrito de dívida que era contra nós. Se o que era contra nós foi removido, cancelado na cruz, isso mostra que depois da cruz não pode haver julgamento. Não há mais dívida, nem culpa, nem pecado. Ele cancelou ou não cancelou? Então, para quem seria esse juízo? E no futuro, quem seria esse príncipe? O sistema religioso diz que é Satanás, que é demônio, que é o inimigo. Já um pregador na graça diz que é Jesus, mas, ao meu ver, não me convenceu. Um outro diz que era Moisés, mais ou menos, mas vamos entender aqui. Amém? Então, quem é esse príncipe? Vamos lá, porque o foco hoje é quem é esse príncipe. Graças a Deus. João 12, 31 e 32. Chegou o momento de ser julgado este mundo. Não é este mundo hoje, 2026. É aquele mundo, o momento da fala. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora, não vai ser depois, não vai ser no futuro. Não vai ser no futuro, não vai ser em 2026, nem em 2030, como o Monte diz que é em 2021, em 2029, é 2030, tudo para poder arrancar dinheiro dos bobos, e tem bobo que acredita. Fica tudo morrendo de medo e vai lá encher o bolso desse sacana. Né? Então diz aqui, ó, chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. Amém? Agora o seu príncipe será expulso. Este mundo aqui falado é aquele mundo lá, não é esse mundo de hoje, não. Amém? É aquele momento. Mas a palavra de Deus também diz que Jesus ele veio para os judeus. Ele não veio para samaritano, ele não veio para gentio, ele não veio para o povo de Nova Iguaçu, de Cabuçu, de Caxias, de Niterói. Não. Ele não veio para o povo de Campo Grande, ele veio para os judeus. Ele veio para os judeus. Nós somos gentios. No Brasil e no mundo, nós somos gentios. Ele veio para os judeus, para Israel, para o seu povo. Amém? Então, se ele veio para o seu povo, ele estava falando daquele mundinho ali, ó, mundinho de judeu, tá? Alcançou ali um bocado de gentio, um bocado de romanos, um bocado de samaritanos, sim, alcançou. Mas ele veio propriamente para os judeus. Então já começou a entender de que mundo ele está falando. Começou a entender de que mundo ele está falando. Amém?
Somente aqueles que não querem entender não entenderão, mas a palavra de Deus diz que os sábios entenderão. Amém? Que maravilha! Então ele disse, João 12, 31, 32, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Aí o versículo 32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Aí, irmão, preste atenção. Por causa desses dois versículos, 31 e 32, alguns pastores, alguns pregadores em graça, diz que esse príncipe é Jesus. Só que quando ele diz, e eu, preste atenção nas duas palavrinhas, e eu, dá a entender que é uma outra fala, destacando que não é ele, é outra pessoa. E eu, quando for levantado da terra... chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. O príncipe deste mundo, o seu príncipe, o seu governador, o seu regente, em quem vocês acreditam. Eita, comecei a revelar, hein? Glória, santo! Que maravilha. Tá entendendo? Então, o seu príncipe será expulso. Aí o 32 diz assim, e eu, então dá a entender que tem ali uma outra pessoa, e eu quando a terra. Claro, Jesus precisava ser levantado da terra, seria morto, para que esse príncipe fosse expulso, não ele. Então vamos lá. Então quando ele diz, e eu, dá a entender que uma outra fala destacando que não é Jesus, que não é ele. Entendeu? O sistema religioso entende que é o diabo. Alguns pastores entenderam que é Jesus, Como o sistema crê em tudo que se fala, o sistema crê. O povo medroso é o povo crente. Meu Deus do céu, que diz ser crente. Olha, crê num Deus fraco, crê num Deus doente, crê num Deus que diz que faz poder, porque tem medo de dormir sozinho, tem medo de andar na rua, quando vê alguém se desespera, o céu escurece, já é fim do mundo. Pastor, o senhor está falando mal do crente? Não, eu estou falando da fé. Eu estou falando da fé que ele diz que tem e não tem. É uma fé negativa. É uma fé que ela só é exercitada quando tudo está bem. Só é exercitada quando está com dinheiro na conta, só é exercitada quando tem geladeira cheia, quando tem dinheiro, quando o filho está sem doença, sem nada. Aí tem fé. Aí Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, ai que maravilha. Aí louva, levanta bracinho, estende mãozinha para lá, roda que nem peão. Mas na hora de provar, de fato e verdade, quem é esse Deus, não prova. Acredita em tudo. Tudo que acredita. O pastor fala, pega esse tijolinho, leva lá e bota na tua casa, que a tua casa vai brotar uma casa nova. Aí os bobinhos vai tudo lá, esvazia a conta e vai lá, e pega o tijolinho. Eu já falei aqui uma vez, e vou falar de... Uma vez eu fui limpar o guarda-roupa da minha irmã, e tava lá tijolo, arquinha, flechinha, bola de gude, tinha tudo em cima do guarda-roupa dela, menos o que ela precisava, que era paz, que era tranquilidade de espírito. Menos isso ela não tinha, mas tinha tudo. Quer dizer, pesando o guarda-roupa, podendo até arriar o teto do guarda-roupa, com tanta parafernália, com tanta imundície, que eu falo assim porque eu tenho asco dessa situação. Amém? Eu tenho nojo dessa situação, de ver os homens que diz de Deus, fazendo o povo de bobo, botando uma coleira no pescoço e puxando como se fosse um animal. É isso mesmo. Amém? Entendeu? Quer dizer, fazendo o povo de bobo, de cavalo. Aí diz que é só lá em tal lugar que faz o povo de cavalo. Não, na igreja também. Infelizmente. Não são todos os pastores, mas de modo geral, infelizmente, fazem isso. Fazendo o povo de bobo, carregando peso nas costas, saco de cimento mosaico nas costas. Então, quer dizer, aí uns dizem que é diabo, outros dizem que é demônio, outros dizem que é isso e aquilo. Nós estamos falando do príncipe deste mundo que está lá em João 16, 16:8.
16, 7, 8, 9, 10 e vai falando ali. Amém? Então, dá-se a entender que, quando ele fala, e eu quando for levantado da terra, o que me dá a entender? E eu quando for levantado da terra? Dá a entender que há uma outra pessoa ali, que não é Jesus. Né? Ele está falando, e eu quando for levantado da terra, é outra pessoa. Né? Então, eu digo para você, não é diabo e nem é Jesus, como alguns pregadores em graça confirmam, mas é nele, em Jesus, é nele, que esse príncipe será julgado. Ali não estava julgado ainda no sentido de você ver um julgamento, mas já estava julgado dentro do ser dele, através de uma profecia. Será julgado, já era uma profecia dele afirmando que ia acontecer. E quando acontecesse, você ia ver que era verdade o que ele estava falando ali naquele momento. Tanto que ele diz, lá em João 16,6, que ele diz assim, ó, o que eu estou falando agora, vocês verão, vocês vão ver acontecer. E quando acontecer, vocês vão acreditar no que eu estou falando. Amém? Então, é isso que nós temos que entender. Nós temos que ver a mensagem detalhadamente para que nós possamos entender o que ela quer dizer. Ah, isso aí vai tirar a tua salvação? Não. Isso aí vai impedir de você ser abençoado por Deus? Não, você já é um abençoado e você já é salvo. Agora você vai entender para que você viva melhor. É muito bom você saber a bomba para você não pisar nela. Não que aqui é uma bomba, eu estou dando um exemplo, não que aqui é uma bomba que você vai pisar e vai te explodir. Pelo contrário, se essa palavra é uma bomba que eu estou pregando, é para que ela te liberte, para que você saia das amarras do desentendimento e das amarras dos homens maus, que leva você a ficar escravizado dentro de quatro paredes. Você é livre, meu amigo, você é livre, meu irmão. Amém? Graças a Deus, que maravilha. Amém? Outros versículos que nos dá a entender que é Jesus, mas eu não engoli, tá? Eu não entendi desta forma. Daniel capítulo 9, 24. Diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Olha, 70 semanas está determinada sobre o teu povo, Daniel. Sobre o teu povo e sobre a tua santidade. Presta atenção, irmão. Amém? Eu te pergunto, que povo? O povo de Deus. E quem era considerado o povo de Deus? Os judeus, o povo da lei. Esse era o povo de Deus. Os judeus eram considerados povo de Deus. Não eu, nem você, nem outros demais. Não éramos considerados povo de Deus, porque a gente era, nós somos gentios. Nós estávamos afastados, né? Nós somos gentios. E quem é considerado até hoje povo de Deus é Israel, são o povo judeu. Amém? Então ele diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Jerusalém, o berço, o centro, o templo maior, né? O templo maior, que o pessoal adora lá e adora cá. Né? O templo maior. Para fazer o quê? Essas 70 semanas estavam determinadas para quê? Olha só, 70 semanas estavam determinadas para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, né? Como diz lá em Hebreus 8:12, das suas iniquidades terei misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Mas o homem diz hoje, pecador, você é um pecador, está em pecado, aquele que estiver em pecado não será salvo. E aqui está lá em Colossenses 2,14, diz que ele removeu inteiramente na cruz, tirou tudo nosso, deixou a gente limpinho, mas o povo diz que ainda haverá um juízo, né? Hebreus 8:12 diz, das suas iniquidades terei misericórdia, e e dos seus pecados, né? Mas o pastor vive lembrando você todo dia, irmão, corrente para o pecado, oferta para o pecado, reunião do pecado, concentração do pecado, fogueira do pecado, fogaréu do pecado, terremoto do pecado, tudo do pecado. Isso dá dinheiro. Ah, dá, isso dá dinheiro. Por quê? Coloca o medo
né? Só que eu, graças a Deus, e muitos, né, que nos ouvem, somos libertos e fomos convencidos dessa situação. Graças a Deus, estou convicto, convencido e estou convicto de que eu estou na verdade. Amém? Não estou julgando os meus irmãos, mas a palavra diz: o meu povo é Jesus, é Deus quem fala. O meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Quando você sabe aonde está a dinamite, você dá a volta, você não pisa nela. Mas os demais não conhecem, não sabem onde está, então estão sendo explodidos aí o tempo todo. Então, ele diz o quê? 70 semanas estão determinadas para dar fim às transgressões, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para o quê? Ungir o Santo dos Santos. O Santo dos Santos aqui não é o templo de Jerusalém. Eu entendo assim porque lá na frente eu vou te mostrar o porquê que eu creio assim. Não é o templo onde se adorava, onde se sacrificava, onde os judeus faziam e aconteciam. Né? Esse Santo dos Santos aqui foi quando Jesus morreu e foi ungido Cristo. Quer dizer, ele foi ungido, ele se tornou Cristo, que a palavra ungido quer dizer Cristo. Amém? E se tornou Jesus Cristo, Salvador ungido. Graças a Deus. Amém? Então, Daniel 26, 9, 26 diz que depois das 62 semanas será morto o ungido. Se ungir o Santo dos Santos aqui, é ungir o tabernáculo, é ungir o templo morreu. Aqui diz, Daniel 9, 26, depois das 62 semanas será morto o ungido. Então vamos supor que seria o templo, será morto o templo. Olhando por um outro lado, por uma outra visão, sim, o templo foi destruído, o templo foi morto. Mas aqui é Jesus, o Santo dos Santos, o Rei dos Reis. Foi ele que foi ungido na cruz, foi ungido pelo próprio Deus, foi ungido e se tornou Cristo. Amém? Graças a Deus. Então ele diz assim, ó, depois das 62 semanas será ungido, será morto ou ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir. Então, mais uma vez, eu chego a entender que o príncipe deste mundo não é Jesus. Amém? Porque baseado nisso aqui, alguns também pensam que a passagem está falando de Jesus. Não é. Aqui está falando de Tito. Tito. Graças a Deus. Então diz assim, ó, depois das 62 semanas será morto ou ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Quer dizer, vai ungir para destruir logo depois? Vai ungir o santuário para destruir logo depois? Então, o povo de um príncipe que há de vir. Esse príncipe que há de vir não é Jesus. O príncipe que há de vir aqui, eu entendo que é Tito. Se eu estiver errado, me corrija, por favor. Amém? O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Amém? Então, quem é que destruiu o santuário? Quem destruiu o santuário aqui foi Tito. Mas Jesus disse assim, irmão, está vendo isso aqui? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Algumas pessoas falam assim, ele está falando dele mesmo. Ele está falando dele mesmo, né? Que ele vai ser morto e ele vai morrer e a cruz e vai ressuscitar. Tá, tem lógica? Tem, mas não me convenceu também. Amém? Então o templo que ele estava falando aqui que ia derrubar, que ia cair tudo, era aquele templo de pedra, templo de adoração humana que estaria ali. Claro que ele seria o templo de adoração logo em seguida, mas só para aqueles que reconheceria, aqueles que seriam convencidos pelo Espírito para adorá-lo. Porque hoje estão adorando aí o Jesus morto. Não estão adorando Jesus em espírito e em verdade. Estão adorando um Jesus morto, que é o Jesus de Nazaré, que morreu
para dar lugar ao Jesus ressuscitado, dar lugar ao Jesus Cristo, para dar lugar ao ungido, para dar lugar ao Espírito da verdade. Amém? Então ele, Jesus de Nazaré, veio como um instrumento para morrer no lugar dos judeus, para terminar com aquele mundo, para arrancar os propósitos daquele mundo e fazê-lo agora uma nova vida e uma nova criatura. Amém? Então o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Graças a Deus, e a profecia ia ser cumprida. A profecia ia ser cumprida quando ele disse o quê? Né? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Graças a Deus, que maravilha. Amém? Que maravilha, graças a Deus. Só um minutinho. Então nós temos que entender o que está sendo falado, o que está sendo mostrado, o que está sendo provado dentro desta mensagem, para que você entenda de fato e de verdade o que ela quer dizer. Amém? No versículo 27, também nos mostra uma evidência de que este príncipe, né? Porque olha só, olha o que diz a palavra, olha o que diz, ele fará, olha o que dizem, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então dá a entender o que este príncipe, tá? Ele faria o quê? Uma aliança, né, com muitos, né, por uma semana. E na metade dessa semana, ele faria o quê? Cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Essa metade da semana, aqui, se nós formos transformar em anos, uma semana em anos, são 7 anos. E a metade da semana em anos, são 42 meses, que é um tempo, como ele diz, né? Um tempo, metade de um tempo e tal. Graças a Deus. Que maravilha. Amém? Então nós vamos entender isso aí. Depois eu vou falar sobre tempo, metade de um tempo, que fala sobre os 1260 anos, que está lá em Apocalipse, né? Então, vamos nós. A revolta dos judeus contra o domínio romano começou em 66 DC. Em resposta ao imperador Vespasiano, o imperador Vespasiano enviou, né, o seu filho Tito para sitiar Jerusalém. Foi o que ele fez. Ele falou, vou acabar com Jerusalém, né? Porque a revolta dos judeus, né? A revolta dos judeus, o domínio contra o domínio romano, né? Estava ali de frente com ele. Então ele enviou o seu filho Tito para sitiar, para acabar com a cidade, para destruir a cidade, né? Então o fim do sacrifício durante o cerco, a fome, a guerra interna, dificultaram a manutenção dos rituais diários, a falta de sacerdotes e materiais, combinada com a invasão romana ao complexo do templo, fez com que o sacrifício contínuo, né, aquela oferta diária, a oferta de manjares, cessassem. Assim, os rituais de sacrifício e oferta de manjares deu lugar à oração e à leitura da Torá. Fisicamente, o templo de Jerusalém foi destruído 2 vezes. O primeiro templo, né, que foi Salomão, né, o templo de Salomão, foi destruído pelos babilônios, em 586. E o segundo templo, em 70 DC, pelo general Tito. Então, foi cessado o sacrifício, foi cessado as ofertas de manjares, sim. Mas quem fez isso foi o rei Tito, foi o general Tito, profetizado, claro, por Jesus, quando disse que não ficaria pedra sobre pedra. Não foi Jesus com as suas mãos, não foi Jesus ali reunindo tropas, reunindo carro forte, caveirão, não. Não foi Jesus fazendo isso, mas foi a sua profecia mostrando àquele povo do que ele estava falando iria acontecer e estava acontecendo. Tanto é que isso veio acontecer 37 anos depois que ele havia profetizado. Amém, abençoados? 37 anos depois que foi profetizado. Então esse príncipe aqui é o general Tito. Graças a Deus. Em João 14:30,
estamos chegando na reta final, diz assim: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo. Ele nada tem em mim. Olha, João 14:30. Já não falarei, não vou falar muito com vocês não, porque está vindo aí o príncipe deste mundo. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo. Ele nada tem. Entender o quê? Quando ele diz, né? Dá a entender que aí vem, né? Uns diz que é o diabo, outros diz que é Jesus, já falei isso, né? Alguns pregadores da graça diz que é Jesus, outros diz que é o diabo, outros diz que é Moisés. Vamos chegar lá. Só que aqui, ao meu entender, não é diabo e nem Jesus, mas sim a hora de ser julgado o príncipe dos judeus, que era quem, gente? Moisés e sua lei. Moisés e sua lei. A lei tinha que ser expulsa. A lei tinha que sair. Moisés era adorado pelo povo. Há um tempo atrás nós pregamos aí o Deus desse século. E chegamos à conclusão que o Deus daquele século, daquele tempo, era Moisés, que estava cegando o entendimento. Não que Moisés estava cegando, mas por ele ser adorado pelo... E ele também não crer, né? Que Paulo estava ali trazendo a graça de Deus. Tem um versículo, um capítulo, que diz assim, se não vos circuncidar segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvo. Aí Paulo responde, né? Todo aquele que voltar a circuncidar, de Cristo se desliga. Cristo não está nele. Então, o Deus daquele século, nós chegamos ao entendimento que era Moisés. E esta palavra, ela é a mesma, só que de um outro tipo de pregação, outra forma de explicar. É a mesma fórmula. O Deus daquele mundo, que não era Deus, era Moisés, por causa da crença daquele mundo e daquele povo, o que estava acontecendo? Estava cegando o entendimento deles para darem ouvido à verdade. E aqui é a mesma coisa, Moisés é filho de Deus, e se ele é filho de Deus, ele é príncipe. Esse é o meu entendimento. Então, Deus daquele mundo tinha que ser expulso para que o povo fosse convencido pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade. Simples assim, ao meu ver, simples assim. Então, o príncipe daquele mundo tinha que ser expulso. Tinha que ser expulso. E Jesus tinha que morrer, tinha que ir à cruz. Não foram dois expulsos, então foi dois expulsos. Foi a lei expulsa com Moisés e a crença do povo, e foi na cruz. Não, ali está falando o príncipe deste mundo. Era o governante daquele mundo na mente daquelas pessoas. O povo acreditava em Jesus? Não. Então não era Jesus que governava. O povo não acreditava. Não acreditava nele. Quem é que governava aquele mundo? Moisés. Moisés, através de rituais, através de oferta, através de circuncisão, através disso tudo. Aquele mundo. E outra coisa, aonde estava o pecado? Aonde estava entranhado o pecado de Adão? Aonde estava a morte que Adão trouxe? Aonde estava ali as ações? Onde estavam os sacrifícios? Não estava tudo dentro daquele mundo, dentro daquela lei? Então tinha que ser expulso, isso tinha que acabar. Para que então eles viessem dar crédito, acreditar no Espírito da verdade, no Espírito Santo. Amém? Graças a Deus, chegamos ao entendimento? Que maravilha! Então, quando o irmão pregou que era a lei de Moisés, né? Ele falou, irmão, é Moisés, né? É a lei de Moisés. Eu entendi tudo que ele estava falando, mas eu quis trazer essa explicação. Amém? Eu quis trazer essa explicação. Por quê? Se Moisés não é arrancado, se a lei não é convencido, nem eu, nem você, nem o sistema que está aí precisando ainda ser convencido, nem os judeus. Ah, irmão, ele foi para os judeus, não foi para nós. Mas isso nos alcançou. Por que nos alcançou? Porque hoje eu sei o que é o certo, o que é o errado. Eu fui convencido por quem? Por mim mesmo? Não, Espírito Santo.
O Espírito da verdade. Como eu cheguei ao conhecimento dessa graça e desta palavra? Não foi através do Espírito da verdade? Não foi através da graça de Deus? Não foi através do Espírito Santo? Então eu não posso ignorar. Seria uma ignorância da minha parte dizer que isso que não chegou até a mim. Amém? Então, estamos entendidos. O príncipe deste mundo, que a palavra de Deus está falando em João 16:8, que já estava julgado com uma profecia antecipada, era a lei. Que em 70 ele foi à cruz antes, né? Mas em 70 foi ali um cumprimento, e assim foram acontecendo. 400 anos depois, né? Mesmo depois de 70, ainda continuaram fazendo sacrifício, dando ouvido à lei, mas muitos judeus foram transformados, romanos foram transformados, samaritanos foram transformados, né? O povo de Caxias foi transformado, o povo de Nova Iguaçu foi transformado, o povo da Barra da Tijuca foi transformado, o povo do Sarapuí foi transformado, porque foram convencidos. Estamos certos disso. Graças a Deus. Que maravilha. Amém? Zacarias 3:9 diz que ele acabaria com os sacrifícios, né, com as iniquidades, num só dia, e acabou. Na cruz do Calvário, ele disse: Pai, está consumado. Ele acabou com tudo, ele tirou tudo. Que maravilha. Amém? Então está aí mais uma leitura sobre o príncipe deste mundo. Declaro saúde e paz a todos. Declaro o melhor domingo da sua vida. Declaro saúde e paz. Compartilha, leia, entenda, ouça, dá o seu like, faz aí o seu trabalho, tá? Não custa nada. Amém? Deus, com certeza, né, já está no controle de todas as coisas. Declaro você o melhor domingo. Amém? Graças a Deus. Tchau, tchau. Que maravilha.